Olá, eu sou Marcelo Calango e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje vamos falar sobre a nova lei de improbidade administrativa. Essa é a terceira de uma série de entrevistas produzidas pelo nosso programa para que você entenda melhor as mudanças nessa lei e o que é, afinal, improbidade administrativa. Eu recebo agora a professora de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, Vera Monteiro. Vera, muito obrigado pela sua participação e por aceitar o nosso convite. Marcelo, obrigada, a honra é minha. Então, vamos começar pelo que mais importa, o conceito de improbidade administrativa. É um conceito amplo. Pela lei atual, pela redação atual, que é a Lei 8429 de 1992, eu confesso que eu, que sou leigo no direito, acho que fica muito vago o que é improbidade administrativa. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é a improbidade administrativa e qual é a relação entre improbidade administrativa e corrupção. Marcelo, você tem toda a razão. Essa palavra é uma palavra chata, né? Improbidade administrativa. Na linguagem comum, é muito fácil a gente fazer essa relação entre improbidade e corrupção. É correto a gente fazer essa relação. São atos que estão ligados à ideia de uma má-fé do gestor público, um ato desonesto, um ato com uma intenção de causar prejuízo à administração pública. São atos que podem gerar consequências ao gestor público. Aí vem uma diferença técnica. Quando eu digo que esses atos que podem causar algum tipo de prejuízo à administração pública, eles podem ser enquadrados à luz do direito como atos que violam a responsabilidade civil, penal ou administrativa. E aí, do ponto de vista técnico-jurídico, a gente chama de corrupção esse mesmo ato desonesto, de má-fé, assim qualificado pelo Código Penal. É um crime. A corrupção é um crime hoje no direito brasileiro. A improbidade também é um ato desonesto, a má-fé praticada pelo gestor público ou por alguém contra a administração pública. Só que a improbidade não é crime. A improbidade, ela envolve uma responsabilização civil. De maneira bem prática, o crime, quem diz é o juiz penal. A improbidade, quem diz é o juiz civil. Se a corrupção ela pode gerar uma consequência, que é uma sanção de prisão, a improbidade vai gerar outras consequências, como, por exemplo, a reparação do dano, a aplicação de uma multa, a perda da função pública do gestor público, a possibilidade de não se dar mais nenhum tipo de benefício fiscal àquele que causou o dano à administração pública. Portanto, se do ponto de vista prático parece a mesma coisa, o direito gera duas consequências diferentes. A improbidade, uma sanção civil, e a corrupção, uma sanção penal. Mas no mundo dos fatos, as coisas se confundem mesmo, você tem toda a razão. Até porque, eu vou até pegar um gancho numa palavrinha que você usou, que é essa ideia de que o conceito de improbidade é mesmo muito amplo. E sabe por que ele é muito amplo? Porque a lei de improbidade, ela não diz o que é improbidade, o que é uma coisa muito louca, né? Porque se o Código Penal, ele define lá o que é a corrupção ativa, o que é a corrupção passiva, e diz isso bem detalhadamente, na improbidade, a lei de improbidade, ela usa uma outra técnica. Ela diz assim, olha, existem tipos de improbidade. A improbidade por enriquecimento ilícito, então é o sujeito que faz um ato desonesto que causa um dano com má-fé, mas que gera enriquecimento ilícito normalmente já vai ser um tipo de corrupção, né? Aquele que fica meio difícil ser sem querer, vamos dizer assim, ser um erro não intencional, né? Exatamente, porque eu gerei um benefício pecuniário para mim, que causei o dano à administração pública. Então eu tenho o enriquecimento ilícito, é uma dessas modalidades. A outra modalidade é aquela que gera o dano ao erário. E tem ainda um outro tipo de improbidade que é violação aos princípios. Agora, você vai me perguntar, então o que é o ato de improbidade? Bom, o ato de improbidade pode ser, por exemplo, fazer uma contratação sem licitação, que pode gerar ou o enriquecimento ilícito, o dano ao erário, ou a violação aos princípios. Então, ele é amplo, porque eu não tenho essa definição. Eu tenho apenas as consequências, as sanções a partir dessa classificação.
Essa é uma das preocupações, por exemplo, dos gestores públicos, né? Um dos nossos entrevistados sobre essa nova lei foi, inclusive, o presidente da ANESP, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas de Gestão Governamental, uma carreira essencial ao Estado, de pessoas que ocupam cargos de decisão e que muitas vezes se sentem amedrontados e muito preocupados com qualquer decisão que vão tomar, justamente pela abrangência dessa lei. E eu comentei, inclusive, na entrevista isso, né? Eu também falei que eu lendo a letra da lei, sem um conhecimento jurídico, para mim não fica muito claro o que é a improbidade administrativa. E isso gera interpretações diferentes e acaba criando uma série de preocupações por parte dos gestores de serem responsabilizados, às vezes, por terem tomado uma decisão que era necessária no momento, que não gerou nenhum tipo de benefício próprio, mas que muitas vezes está fora de uma regra, às vezes fora até de uma questão de uma regra de formalidade. E essa foi uma das preocupações manifestadas por Pedro Pontual, que foi um dos nossos convidados. Agora, eu quero voltar num ponto aqui dessa nossa conversa, que foi essa questão do enriquecimento ilícito, que eu comentei aqui, que dificilmente uma pessoa comete um erro desse tipo sem querer. É difícil a gente conceber uma situação desse tipo. E uma das mudanças no novo texto proposto é que agora todos os atos de improbidade administrativa, para serem caracterizados como atos de improbidade administrativa, eles têm que ter o dolo, que é a intenção do agente público de cometer o erro. Eu queria que você comentasse essa mudança com a sua opinião e explicar para a gente também qual é a diferença entre dolo e culpa nesse caso, por que vai ter tanto impacto na lei essa mudança e por que esse ponto está sendo tão criticado e muitas vezes também elogiado na mudança. Está gerando polêmica, né? Acho que você pegou um dos temas mais principais dessa mudança legislativa. Acho que foi, na verdade, esse tema que gerou esse projeto, que veio lá de uma comissão de juristas, lá do STJ, que foi coordenada pelo ministro Mauro Campbell. Sim. E não é por outra razão, porque o que esse projeto de lei hoje faz é incorporar a própria jurisprudência do STJ a respeito desse tema que você mencionou, que é o dolo e a culpa. Hoje, na lei de improbidade, como eu disse, tem essas três modalidades: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios. Dependendo da modalidade, a lei diz se precisa de dolo ou não. Quando fala da violação aos princípios, o que é violar o princípio da moralidade? O que é violar o princípio da honestidade? São conceitos muito abertos. E nesse caso específico, por exemplo, a lei não diz que precisa de dolo. E isso, como disse o Pedro, e eu estou completamente de acordo com o Pedro Pontual, gera uma subjetividade quando o Ministério Público faz as suas acusações de improbidade e uma subjetividade quando o juiz julga essas ações. Então, a jurisprudência do STJ, já de há um bom tempo, ela vem se consolidando para dizer que depois de 26 anos da aprovação da lei de improbidade, nós precisamos dar um freio de arrumação nessa lei. Principalmente pela seguinte característica: ela tem se mostrado incapaz de ser um elemento para o combate à corrupção. Porque a maioria dos casos de condenação por improbidade administrativa, isso é curiosíssimo, e esse dado não é meu, é do CNJ, por exemplo. A grande maioria dos casos não envolve nem enriquecimento ilícito, nem dano ao erário. As condenações envolvem violação aos princípios, quando não existe nem dano e quando não existe nem enriquecimento ilícito. Ora, isso não é uma lei que tem servido para o combate à corrupção. Então, a gente precisa fazer um ajuste nessa engrenagem para dizer o seguinte: aonde é que estão esses excessos? E esses excessos, eles precisam, de alguma maneira, ser organizados para que a gente impeça esse subjetivismo. E uma maneira de fazer isso é você passar a exigir na lei que haja a comprovação do dolo, ou a comprovação da má-fé, a comprovação da intenção do agente de praticar o ato de improbidade.
Porque, como a gente falou, se a caracterização do ato de improbidade ela tem essa enorme subjetividade, e grande parte dessa discussão decorre exatamente por conta desse artigo 11, que é o tal, que fala da improbidade por violação de princípios, a gente precisa efetivamente colocar a legislação agora no rumo para que ela possa servir para aplicar sanções gravíssimas, porque eu vou lembrar, nós estamos falando aqui de que tipo de sanção? É perda da função pública e suspensão de direitos políticos. É a única lei que estabelece esse tipo de sanção. Sanções tão graves assim precisam estar destinadas a situações muito graves. Não é, por exemplo, alguém que dispensa uma licitação porque realmente acreditou que aquela era uma hipótese de dispensa, porque havia um entendimento com algum tipo de justificativa a esse respeito. E quero lembrar o seguinte: quando a gente coloca a lei de improbidade, ou essa proposta de alteração da lei, coloca a lei de improbidade para aquelas situações gravíssimas, ou seja, quando há efetivamente dolo, isso não significa que a gente esteja abrindo mão de responsabilização por danos causados pelo gestor público. Existe toda uma outra legislação que regula também o trabalho dos gestores públicos, né? Exatamente. A gente costuma dizer, Marcelo, que a improbidade ela não é uma mera ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade qualificada pela má-fé. A ilegalidade ela tem meios de ser extirpada do nosso direito, de responsabilizar aquele que causou a ilegalidade. Agora, a ilegalidade provocada com a má-fé do agente, aí sim nós temos um ato doloso de improbidade. E é para isso que deve servir a lei. Então, esta alteração, ela tem este grande objetivo de fazer este bom ajuste com relação à qualificação do ato de improbidade e evitar que haja esse grande subjetivismo nas interpretações, porque o direito envolve interpretações. Sim, né? Bastante. Eu queria te perguntar uma coisa assim, bem pontual. Pelo texto novo da lei, logo no começo já existe pelo menos uma caracterização do que seja a improbidade. Você acha que o texto, como está, como chegou da Câmara dos Deputados, ele melhora essa objetividade da lei, facilita esse entendimento? E aí, completando a pergunta, já com uma outra modificação que também vai ter um impacto sobre toda essa questão que a gente está falando agora. A legitimidade do Ministério Público como órgão exclusivo para propor as investigações por improbidade administrativa. Atualmente, a gente tem várias instâncias, né? Nos ministérios você tem as controladorias internas, você tem a Controladoria Geral da União que controla os ministérios, tem o Tribunal de Contas da União no âmbito do Poder Legislativo e o Ministério Público. Agora, a proposta da lei é que só o Ministério Público pode ingressar com ações de improbidade. Daí são duas perguntas: se essa é uma mudança positiva e se no texto da lei, como chegou da Câmara dos Deputados, torna a improbidade administrativa mais objetiva, mais fácil de ser interpretada, restringindo mais essa quantidade de interpretações diferentes que geram todos esses problemas, como o chamado apagão das canetas. Então, essa mudança, ela diz assim: consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11, que são essas hipóteses de enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios. Eu tenho para mim que isso aqui ajuda, e ajuda muito, porque você evita a ausência de uma objetivação naquilo que diz respeito às condutas de improbidade. E lembrando o seguinte: quando a gente pensa em responsabilização pessoal do agente, como eu disse a você, a gente deve excluir a tal da modalidade culposa ou também o tal do dano presumido, que é isso que faz essa nova redação do artigo 1º. Porque muitas vezes o judiciário diz assim: não tenho dolo, mas tem um dolo presumido, eu presumo que eles tinham intenção, mas não tem prova. Então, isso significa dizer que as tais das formalidades, a não observância das simples formalidades legais ou a mera desconformidade ou a ilegalidade não basta. Eu preciso do dolo específico.
E aí alguém vai dizer, como muitos órgãos e membros do Ministério Público têm dito, bom, mas isso vai dificultar muito, porque eu vou precisar de prova. É isso mesmo, eu preciso de prova. É exatamente assim. E é isso que se quer com essa alteração. E sobre a legitimidade, você me pergunta se isso é bom ou se isso é ruim. Porque, para lembrar, hoje, no sistema da lei de improbidade, quem pode propor a ação é o Ministério Público e também pode propor a ação de improbidade às pessoas jurídicas públicas, né? A União, o Estado, os municípios, por meio das suas procuradorias, elas têm essa competência. A mudança pretende que a legitimidade fique restrita ao Ministério Público. Meu posicionamento é que essa alteração ela é positiva. E vamos explicar isso aqui para que você não fique com a sensação de que isso vai gerar algum tipo de redução na luta contra a corrupção. Tirar essa legitimidade não é um problema. Por quê? Porque essas entidades elas vão continuar a ter competência para ir atrás dos ressarcimentos dos danos e punição contra os seus próprios agentes. Ou seja, União, Estados e municípios vão continuar a ter o seu poder disciplinar, ou seja, pode punir os seus servidores, pode demitir os seus servidores por desvios e continua a haver o poder, com base na lei de contratações públicas, para impor multas, por exemplo, suspensão de direito de licitar aqueles que fizerem malfeitos e, além disso, o poder da lei anticorrupção, que do ponto de vista da responsabilidade administrativa dá competência para as controladorias e também para a propositura de ações de responsabilidade civil. Então, restringir ao Ministério Público tem um efeito prático muito importante, que é o efeito de evitar que haja o uso indevido da improbidade para algum tipo de tentativa de criar um ambiente de restrição política, tendo em vista a vontade de se fazer processos exclusivamente para colocar prefeitos, governadores em final de mandato em maus lençóis, sem que haja prova suficiente. Isso tem sido muito comum. Pelo seguinte, nós temos muitos, mas muitos mesmos municípios no Brasil que não têm procuradorias instauradas, procuradorias formais. E isso gera esse uso político dessas instâncias que acaba criando a possibilidade de um prefeito usar esse instrumento para criar um movimento em época eleitoral e atrair a pecha de ímprobo a alguém que não deveria ter. Um outro ponto da mudança proposta na lei, já que a gente for pegando aqui o gancho também do Ministério Público, que foi alvo dessa pergunta anterior, é a questão dos prazos de prescrição. Isso tem sido muito criticado pelos membros do Ministério Público, que alegam, inclusive usando uma expressão, mais de um membro do Ministério Público já utilizou publicamente, mas, claro, se manifestando de forma pessoal, não em nome da instituição, chamando esse PL de marco da impunidade. Segundo eles, os prazos de prescrição propostos na nova lei são muito curtos para uma investigação, por exemplo, de rastreamento de propina ou de outros tipos de corrupção, que normalmente levariam mais de um ano, às vezes até 5 anos, e pela nova lei isso estaria restrito a 1 ano. Esse prazo novo está curto demais. A gente, nesse caso específico, a gente estaria passando de um extremo ao outro, de uma lei anterior, que tem prazos muito abertos, você nunca sabe, o gestor nunca sabe quando pode ser chamado a responder por um ato qualquer, muitas vezes não doloso, como a gente colocou aqui, e agora ele estaria sendo curto demais, não daria tempo dos órgãos de investigação de cumprirem o seu papel de fiscalizar e auditar. O que você pensa sobre essa parte da mudança proposta no PL 2505? Eu penso que ter um prazo é um instrumento fundamental na própria luta contra a corrupção. A gente precisa ter um prazo, porque se não tivermos um prazo, isso não há um incentivo para que os órgãos de controle ajam. Eles sempre deixam para depois. Então, acho que isso é um instrumento relevante. Eu não sei avaliar se o número de dias que está proposto na lei é bom ou ruim, se deve haver a possibilidade de, eventualmente, esse prazo ser duplicado. Eu acho que essa é uma discussão a ser feita pelo Congresso Nacional. Mas é muito importante que haja um prazo máximo.
Isso é uma mudança relevante no projeto de lei. Nós estamos de acordo que talvez o prazo de 180 dias para o inquérito possa ser prorrogado para evitar esse tipo de risco que você mencionou. Isso talvez seja o caso. Mas o importante, de novo, é ter um prazo máximo, uma duração máxima. Isso se chama segurança jurídica e uma adequada atenção para uma rápida reação contra atos de corrupção. Aqueles que defendem a proposta, e mesmo algumas pessoas que criticam pontos da proposta, inclusive membros do Ministério Público, nós já tivemos aqui também no Cidadania falando sobre isso, a presença do procurador Deltan Dallagnol, é que justamente a parte de segurança jurídica. Agora, falando de uma forma mais geral, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, no seu entendimento, a nova lei, a nova proposta por essa nova redação melhora esse ponto que é tão importante, que é a segurança jurídica para que os gestores possam decidir com mais autonomia e com menos preocupação em relação, muitas vezes, a questões meramente formais? Olha, você está mencionando aqui aquela expressão que você já disse aqui, do tal do apagão das canetas, né? Uhum. Que o meu amigo Chico Gaetani, que foi o presidente da INAP, ele tem insistido muito nesse ponto, e eu acho que esse ponto é muito grave, e acho que o projeto de lei ajuda sim. Nós estamos aqui falando no gestor público honesto. Nós estamos falando nas consequências que o abuso do uso desse instrumento da lei de improbidade tem gerado, porque ela gera ônus, eu vou dizer aqui, insuportáveis para o gestor público honesto. Ele gera insegurança e sancionamentos indevidos, a ponto de pessoas de bem com o mínimo de juízo não aceitarem cargos públicos e mesmo servidores públicos se protegerem. Quer dizer, eles não tomam decisões difíceis. É o risco do comprometimento do CPF. Então, esse tal apagão das canetas ou a paralisia nas decisões públicas, em razão desse medo, dessa responsabilização sem critério, desmedida no âmbito das instâncias de controle, eu acho que nós podemos melhorar essa situação se a gente tiver uma legislação mais objetiva, que seja mais claro para o gestor público que ele não vai ser alvo de subjetivismos por parte dos órgãos de controle. A insegurança, ela decorre, sobretudo, da falta de parâmetros claros e corretos da lei. Não só, como a gente falou até agora, na caracterização da improbidade, mas também um outro tema que a gente falou pouco, que é a dosimetria das sanções, porque o projeto de lei também agrega nesse aspecto. Ele traz melhores e mais parâmetros para que as características do caso concreto sejam consideradas no momento da decisão e da sentença feita pelo juiz ao final da ação. Vera, a gente agora está chegando bem no finalzinho da nossa entrevista. Eu tenho perguntado para os nossos convidados que vêm aqui participar do Cidadania uma pergunta que fala do nome do nosso programa. E essa pergunta eu deixo para que cada um responda com as suas próprias palavras. Eu queria que você dissesse para a gente, na sua opinião, no seu entendimento, o que é cidadania? Essa pergunta é super legal e eu fiquei pensando sobre ela, eu conheço já o seu programa e eu pensei algo que eu nunca tinha pensado. Parabéns pelo seu programa, viu? A gente reflete bastante, Obrigado. É muito legal. Eu cheguei à conclusão de que cidadania é um conceito dinâmico. Dinâmico no sentido de que ele vai sendo preenchido pelos vários momentos da história, com as ênfases dos momentos históricos que a gente vive. Então, cidadania, em determinado momento, esteve muito ligada à noção de cidadania, ou, vou dizer aqui, de nacionalidade, de cidadania como nacionalidade, cidadania como proteção de direitos, né? Muito ligada à ideia da Carta Universal dos Direitos Humanos do século passado. Hoje a gente usa muito a ideia de cidadania para ter acesso a serviços públicos de qualidade, saúde, educação, habitação, previdência social. Cidadania como a ideia de liberdade de expressão, de escolha, de votar, de participar da vida pública. Então, o que é cidadania para mim é um conceito que vem aglutinando todas essas ideias, mas é um conceito que a gente só consegue exercer na democracia. Esses vários sentidos só são revelados na democracia. Por isso é que eu sou tão fã do conceito de cidadania. Obrigado pela sua resposta, Vera. E eu convido sempre também nossos internautas, nossos espectadores e espectadoras, cidadãs e cidadãos que assistem esse programa, a se manifestarem sobre o que é cidadania. É a sua opinião.
você pode mandar sua resposta para a ouvidoria do Senado Federal pelo site da ouvidoria ou pelo 0800 061 2211. A ligação é gratuita. Você entra em contato com a ouvidoria e fala que quer mandar uma mensagem para o programa Cidadania e diz o que é cidadania para você. Eu quero ler no nosso programa a sua opinião, a sua participação sobre o que é cidadania. Vera Monteiro, mais uma vez eu agradeço pela sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Obrigada, sucesso. E obrigado também a vocês que nos assistem. Não se esqueçam de assinar o canal da TV Senado no YouTube e assistam também todos os programas de cidadania na nossa TV Senado. Obrigado e até o próximo programa.